No ano em que a Band News FM completa 20 anos, a gente coloca em debate temas que preocupam a sociedade e aponta caminhos para o futuro. Com esse nome, Sobre Duas Rodas, uma campanha da Band News FM pela segurança de todos, essa ação busca incentivar discussões sobre o transporte em duas rodas e os desafios para segurança. E aí a gente está falando de segurança de toda a ordem. Segurança no trânsito, para preservar vidas, segurança relacionada à violência. A gente vai tratar de tudo isso ao longo desses próximos meses sobre esse assunto, levantando mesmo debate, discussão e levantando também a fundamental conscientização, a educação no trânsito, né? Então, fundamental. Mas não vamos deixar de lado a discussão sobre alternativas para o combate à criminalidade ainda muito cometida. E a gente tem falado disso nas semanas que passaram aí sobre violência cometida por motociclistas. Gente que está ali a bordo de uma moto, tem garupa e acaba vitimando muita gente por aqui, em geral, para levar aliança, para levar celular. A venda de motos no Brasil bateu recorde em 2024, enquanto os serviços de entrega se disseminam com o uso dos veículos em duas rodas. Nas pequenas e médias cidades, as motos são o meio de transporte principal. E aí, houve essa proliferação das motos nas ruas. O número de acidentes também cresceu com esse tipo de veículo e provoca alterações importantes nos serviços de saúde. São Paulo e Rio, por exemplo, tiveram um recorde de óbitos entre os motociclistas em fevereiro, enquanto os serviços de reabilitação notam o crescimento na busca por atendimentos das vítimas. Importante a gente falar disso. O Renan Suquevicius, dedicado hoje aqui ao Panorama em São Paulo. Junto com a gente, João Boeri, direto do Rio de Janeiro, também dedicado a essa campanha a partir de hoje, trazendo os dados e informações do Rio. Vou começar por você, Renan. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia quem nos acompanha aqui na Band News FM. É isso, você estava falando do número recorde da produção de motos. No ano passado, 1.700.000 motos produzidas no Brasil, é o melhor resultado em 13 anos. As motos conseguem costurar o tráfego nas grandes cidades, são mesmo muito ágeis. A gente hoje, fazendo um ou dois toques na tela do celular, a gente consegue resolver muitos dos problemas, mas o crime também tem usado dessa agilidade. No dia 13 de fevereiro, o Brasil todo acompanhou, né, a morte do ciclista Vitor Medrado. Em menos de 10 segundos, os 46 anos de vida dele se foram numa abordagem que foi feita para roubar o celular dele. Um mês depois, também aqui em São Paulo, um agente de trânsito da CET filmou a própria morte com uma câmera que estava acoplada no uniforme dele durante o trabalho. O bandido, também sobre duas rodas, tentou levar a aliança desse homem e também o celular. Esse bandido disparou por 4 vezes, foi o Luan Gomes. O governo de São Paulo, a nossa reportagem procurou, disse ter investido 24 milhões de reais para o reforço do patrulhamento aqui no estado, só que o crime organizado também fez investimentos importantes. 4 motos são furtadas ou roubadas por hora no estado de São Paulo, segundo um estudo da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Esses números tiveram uma alta de 7,2% de 2023 para 2024. Eu conversei com um ouvinte nosso, ele é gestor de tecnologia, o Fábio Crivellaro. Ele faz todos os dias o caminho entre São Paulo e o ABC Paulista. No ano passado, ele trocou uma scooter que ele tinha por uma moto um pouco mais potente, de 700 cilindradas. E aí foi como se ele tivesse vestido um alvo, ele virou um alvo para a criminalidade em São Paulo. Ele foi abordado por bandidos em 3 motos, uma primeira vez. E aí, em 2 horas, a seguradora achou a moto. 2 semanas depois, ele já recuperado, pegou a moto e foi abordado de novo. 10 minutos depois, a polícia achou a moto dele, entrou em contato. Vamos ouvir o relato do nosso ouvinte. Perdi completamente a paixão por aquela moto. Eu tava morrendo de medo. Eu andava com muito medo, muito medo. E decidi vendê-la. Comprei uma moto de uma cilindrada um pouquinho menor, de 400 cilindradas, mas assim, ainda assim uma moto forte, uma moto grande. Indo para casa da minha mãe, novamente, me fecharam. Dessa vez eu percebi que havia uma segunda intenção com a pessoa, tentei correr um pouquinho, mas não dava. Me fecharam, pediram para descer da moto e levaram novamente a moto. Ou seja, num período de um pouco mais de 6 meses, no ano passado, o Fábio, nosso ouvinte, foi roubado 3 vezes. Ele estava em cima de uma moto e foi roubado por bandidos que também estavam sobre 2 rodas. E aí ele me contou, depois da entrevista, que essa primeira moto, que foi roubada por 2 vezes, ele vendeu essa moto e ia entrar em contato com ele algum tempo depois. O outro dono ou dona dessa moto também tinha sido vítima de roubo.
Eu conversei com um especialista, o Rafael Cadipani, ele é professor da faculdade da Fundação Getúlio Vargas e também membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e ele disse que o governo precisa investir não só em patrulhamento, mas também em investigação para ficar de olho nos desmanches de peças dessas motos. É a gente ter uma melhoria na nossa investigação criminal, que a gente sabe que faltam policiais, faltam equipamentos, faltam condições de trabalho, para que a gente possa desbaratar essas quadrilhas, né? E um último aspecto é uma atuação mais decisiva que a gente precisa em cima dos desmanches de moto, né? A gente sabe que muitas motos são roubadas aí, são furtadas para que elas sejam desmanchadas para vender as suas peças. Então esse é um outro aspecto que precisa ser levado em consideração pela Secretaria de Segurança Pública. Em uma nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que no ano de 2023 fez 63 fiscalizações a desmanches, mas não forneceu outros dados para que houvesse uma comparação, para a gente ter a dimensão exata desse trabalho que foi feito pela Secretaria. Olha, a gente está falando aqui, em muitos casos, do temor das motos, né? O temor que as pessoas têm das motos como instrumento para a prática de crimes. E que tem se mostrado um desafio tremendo nas grandes cidades, né? Na capital paulista, é isso que o Renan descreveu muito bem, assaltos praticados por duplas que utilizam motos, aumentando a sensação de insegurança, enquanto também há um aumento nos roubos desses veículos na maior cidade do país. Um dos últimos casos foi exatamente esse do Vitor Medrado, citado pelo Renan. E o que a gente pretende falar? Falar desses casos de violência, mas não esquecer, tratar também aqui sobre a segurança no trânsito. E aí chegam mensagens de toda parte do país falando sobre esses casos. Então a gente vai mobilizar as equipes de reportagem nas 11 capitais onde está a Band News FM com essa ação sobre duas rodas, uma campanha da Band News FM pela segurança de todos, englobando aí reportagens, séries especiais, entrevistas, acompanhamento diário dos casos de acidentes, roubos e outras situações envolvendo motocicletas. O Marcos Nogueira é de Salvador, acabou de mandar mensagem pra gente. Perdi minha mãe há 2 meses. Puxa, nossos sentimentos aqui. Ele ainda tá naquele período de luto, não é, Marcos? E ele diz, uma moto invadiu o sinal vermelho numa faixa de pedestre aqui em Salvador.